Fantasmas, longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Apresenta. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar aqui dela, ó. Eu vou pedir aqui, ó, pra nossa equipe maravilhosa falar sobre isso aqui hoje, hein? E para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Daniel Pires, o Lenda. Oi, Andrei. O Lenda. O Eu era lenda urbana, agora é Daniel Pires, o Lenda, né? Para as pessoas me conhecerem, porque senão ninguém me conhece. Isso aí, o cara que eu admiro demais, tá trabalhando na internet durante muitos obrigado, anos. eu também. E ele é o cara que quando eu pensei, cara, eu adoraria falar sobre Tabu Ouija, Jogos dos Espíritos. Ele é a primeira pessoa que eu penso porque você trabalha com esse tipo de conteúdo, né? E, apesar disso, não é um conteúdo, vamos dizer assim, espiritual, no sentido religioso da palavra, né? Tem um quê pop, tem um quê do entretenimento, nesse sentido. Ficção. Mas será que a Tabu Ouija tem um poder? Claro que tem. Nossa, eu brinco que a Tabu Ouija, ela é a minha galinha dos ovos de ouro, assim. Galinha dos ovos de ouro, né? É pata do ovo de ouro, não sei. Mas ela é... Quando eu faço live de Ouija, eu tenho muita audiência. A magia da Ouija, pra mim, do Ouija, ela é o quê? Ela é mais mental. Por quê? Porque a gente é recriminado a não invocar os mortos. Não conversar com os mortos. E eu, desde criança, tenho um faniquito de conversar com o morto. Olha aí. Eu sempre adorei a ideia. Porque, assim, essa Ouija, pra mim, ela é a ponta do iceberg. Mas o do Daniel, né? A ponta do Daniel. Porque o iceberg do Daniel debaixo do mar é um Daniel que vem de uma infância que veio da religião católica, que você não pode falar com os mortos, que você não pode conversar, você a necromancia não pode... é proibida pela Bíblia. É proibida pela Bíblia, pela maioria das religiões ali cristãs e tal, né? Então, o não é sim, né? Não faça, não faça, não faça. O Daniel, né? Meu pai ficava, gosta de mulher. Eu sempre gostei do quê? De homem, né? Não converse com os mortos, eu quero conversar com os mortos. Então, mas na verdade, quando eu criei o meu projeto, eu criei um projeto de experimentação. Pra realmente falar, por que não? Por que não falar com os mortos? Por que não jogar tarô? Por que não jogar isso, aquilo? Tarô, eu falo porque tarô é uma coisa que é muito pop, né? Sim. E minha família sempre abominou tarô. E eu sempre queria Claro. muito prever o futuro. Eu lembro do Walter Mercado, lembra do Walter? Sim. Ligue já. E aí, eu tenho muito disso, né? Eu trago muito disso quando eu faço foto assim e tal. Então, as minhas referências espirituais, elas, quando eu via, guardava pra mim, porque eu era muito recriminado. E a magia do Ouija, que você me perguntou, ela é exatamente essa, o proibido, né? Será que vai dar certo? Será que não dá certo jogar? Será que eu vou conversar com tal espírito? E todas as vezes que eu fiz, rolou magia. O que é a magia, na minha opinião? É a gente entrar no mesmo conceito energético, a gente entra ali na mesma esfera energética e a coisa começa a andar. É você que tá mexendo? Sou eu que tô mexendo? A gente não sabe. Assim como Deus, assim como o diabo. A gente não sabe. A gente não sabe quem é, como eles são. Não dá pra gravar um story com Deus, com o diabo, com os espíritos. Porque não, são mistérios. Então você me pergunta, a Ouija tem magia? Exatamente essa é a magia dela, o mistério. Sim. E o mistério, ele tem, como você mesmo falou, né? Ele tem essa coisa da atração. Atração pelo insólito, pelo proibido. Pelo proibido, acho que é um dos principais, assim. Sim. Porque a galera tem vontade de conversar com os mortos, né? Ah, com certeza, né? Tem vontade. Porque a gente quer perguntar. Eu quero perguntar muita coisa. Como é que é aí? Tem coelho? Né? Porque eu via na novela Viagem, eu via aquele campo com coelho. Aí eu sempre falo que quando eu morrer tem que ter coelho lá. Sim. É igual aquele Teletubbies, né? Tinha uns coelhinhos também nos Teletubbies. Tinha os coelhos também, eu falava. A mesma locação da Viagem gravou os Teletubbies. Olha, eu falava isso, pós-vida, porque né? tinha coelho, E aí, é frio, é calor, a gente transa aí desse lado, a gente faz sexo, a gente se reapaixona, a gente come, a gente caga, a gente não sabe como é do outro lado. Tem o filme Nosso Lar, né, que dá uma visão ali mais pelo espiritismo, mas temos muitas dúvidas e eu acho que o Ouija é uma porta para isso, mas não só o Ouija, né, porque tem outras brincadeiras, outros jogos, né, brincadeiras, mas pode ser brincadeira também. O compasso, o jogo do compasso, o jogo do copo, que eu acho que é o nosso Ouija Tupiniquim. Sim. Que inclusive eu amo o jogo do copo, porque o jogo do copo ele tem uma mística maior que o espiritismo
fala pra não fazer. Sim. Tem até um livro chamado Copos que Andam, que é psicografado por um espírito que veio e falou, não joga, o espírito falando pra não jogar o jogo do copo. Ele seria beneficiário desse jogo, porque ele poderia comunicar, mas ele falou, não jogue. Então, quer dizer, a mística é essa, né? É o mistério dele, é o proibido, né? E é gostoso a gente Com fazer aquilo que é certeza. proibido, aquilo que não pode, porque, ai, que legal. Toda vez que eu chego com o tabuleiro Ouija, as pessoas, meu Deus, você já Sim. jogou? Já joguei, você não tem vontade? Eu não, mas eu queria, sabe assim? Sim, com certeza. E eu acho que nesse sentido, assim, eu acho que quando você cita o tarô, você cita muito bem, porque a Ouija é uma espécie de oráculo também. Com certeza, ela é o oráculo que fala o que a gente... Meu, a gente, né, eu falo a humanidade, em si tem uma ânsia pra saber o que vai acontecer no futuro. Sim. Então se chega um oráculo e fala assim, ó, a gente pode consultar o Ouija aqui, ele pode dizer o que vai ter no futuro. Acabou. Joga aí. A crença você esquece na hora. Inclusive tem um vídeo falando em oráculo, né, prever o futuro. Tem um vídeo muito bom do Ouija no YouTube, que o John Lennon, quando era vivo, tá ele e a Yoko Ono na cama, acabaram de acordar e tal, ele tá lendo umas cartas de fã. E ele recebe uma carta de um fã e tal, de um cara falando assim, oi Lennon, sou muito seu fã, gosto muito de você e tal, tenho uma notícia pra te dar, mas não sei se você vai acreditar. Eu joguei o Ouija com os amigos e no Ouija dizia, o espírito que baixou no Ouija diz que você vai ser assassinado. E é o Lennon lendo essa carta. O Ouija. Eu falei, meu Deus, isso me buca a cabeça. Então quer dizer, é verdade, não é? E depois ele é assassinado por um fã, né? Até uns seguidores meus falaram assim, será que não era o fã que assassinou ele? Que mandou pra a carta? que era verdade. Foi lá, mandou a carta e falou, agora eu preciso ir pra prática, mas né, Sim. É horrível de falar, mas assim, tem o vídeo do Lennon lendo. Se você procurar no YouTube John Lennon Ouija, você acha esse vídeo ele lendo. Carta de um fã. John Lennon. Lennon carta. John Lennon. Cara, e é muito interessante porque, diferente do tarô, por exemplo, que o tarô você vai ter várias crenças, né? Vai ter gente que vai falar que coisas encostam em você durante a leitura, coisas assim, mas não é uma obrigação. Tem várias tradições que falam coisas diferentes agora. Mas a tábua Ouija, necessariamente, ela tem essa função espiritual, de deixar mais fino esse véu do mundo do vivo e do mundo dos mortos, né? E aí você não. E essa é a questão também, porque para além de saber se existe ou não existe, se funciona ou não funciona, o que aproxima ou o que não aproxima, né? Porque, por exemplo, ele foi bastante icônico por causa do filme O Exorcista, por exemplo, né? Sim, o Ouija começa com o Exorcista, né? A história real começa com o Ouija, né? Era um menino na história real, né? Na história real do Exorcista, é um menino de 14 anos. Sim. Que ele jogava o Ouija com a tia. A gente até gravou um mundo freak sobre isso. E aí a tia fazia necromancia, né? Fazia magia, se comunicava com os mortos. E ela começa a ensinar ele, num primeiro momento, só como que joga o Ouija. Ó, 14 anos, menino. Vem aqui, em vez de você jogar PlayStation, eu vou ensinar o jogo mais legal. E aí ela começa, você vem aqui, você papapá. E aí ela morre depois, de causas, não lembro se era infarto, causas naturais, eu não lembro. Mas eu lembro que ela morre e ele, já com 15 anos, começa a jogar o Ouija pra se comunicar com ela. E aí, acontece o que a gente bem sabe no filme, né? Que ele fica possuído, Sim, é que no filme é uma menina, né? Eles colocam uma menina, mas o caso real é um menino. É um menino. Sim. Inclusive, depois que ele... Na época, a identidade dele foi mantida em sigilo, mas acho que hoje o nome dele... o nome dele já vazou, agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas mais tarde ele trabalhou na NASA. Caramba. Ele trabalhou na NASA, quando ele ficou adulto. Que é um lugar de satanistas. É o Andrei que tá falando, é dele o podcast. Não, mas sério agora, eu acho isso muito maneiro, porque isso é uma possibilidade da gente brincar com essa possibilidade do outro lado nesse sentido. Mas ao contrário do que as pessoas alertam, você é um cara, por exemplo, que nunca foi afetado negativamente, pelo que eu saiba. Não. Nenhum momento você se questionou do tipo, putz, fiquei sem dinheiro esse mês, será que é porque imposto... Depois que eu comecei a jogar Ouija, nunca mais... desculpa. Nunca mais... É que o pacto pega. Nunca mais me... Agora não. Nunca mais me faltou dinheiro. Não, brincadeira. É porque, na verdade, eu criei o projeto. Eu sou uma pessoa... Eu lembro que você falou uma vez que você é muito cético em algumas coisas. E, cara, se você perguntar, você é o quê? Ateu? Você é o quê? Eu não sei responder. Porque, cara, eu acho que o caminho mais certo pra gente responder é o do não sei.
Porque, Andrei, ninguém sabe o que tem depois. Cara, ninguém sabe. Você pode acreditar em Deus, em diabos, em espíritos, mas, cara, nós não temos provas concretas. Nem do próprio Jesus. Esses dias eu surtei num podcast, comecei a quebrar tudo, brincadeira. Eu surtei num podcast que eu falei, você parou pra pensar que a gente não tem uma foto de Jesus Cristo, que é o cara mais pop das religiões? É o Deus mais pop, pop que eu falo, não tô tirando sarro não, gente, mas eu falo assim, Jesus é o mais conhecido aqui no Pop Brasil. de popular, né? De popular. A gente tem uma foto dele, André, não tem um negativo que se revela, ó, esse aqui era Jesus. A gente depois vai falar no outro programa que eu fiquei sabendo sobre as coisas do Vaticano, falam que tem uma máquina do tempo no Vaticano, que chama cronovisor, e que revelaria como seria Jesus. O máximo que a gente tem de Jesus seria o quê? O Santo Sudário, que é um pano que envolveu ele, que a igreja diz que é real, mas muitas outras religiões falam, não, esse pano é mentiroso. Levei muitos convidados no meu podcast que falaram, não, esse pano, o Santo Sudário, ele não é verdadeiro. Porque nesse pano aparece a imagem de um homem de cabelo um pouco comprido, barbudo. Falaram, Jesus tem cabelo comprido e barbudo. Que é essa imagem que a gente conhece Clássica, dos quadros, né? da avó de casa, entendeu? Sim. Mas eu já brisei muito nisso, a gente não tem uma foto. Então eu criei o projeto, respondendo a tua pergunta, que você falou, você vai muito uma coisa mais... né? Eu faço para experimentações. Se aparecer um jogo novo, vamos fazer. Por que não? Por que a gente não pode fazer? Não, mas não pode mexer com morte. Mas nunca deu errado, né? Nunca, cara, nunca. Mas o que é dar errado? Sabe, por exemplo, eu já joguei, lá em casa, quando eu faço lives de Ouija, uma vez a gente fez, você participou, com os amigos, eu faço lives, a gente joga, encerrou, a gente come uma pizza, eu guardo tudo, e cara, eu nunca vi nada, de verdade, assim, nunca vi nada logo depois do Ouija. E aí muita gente que jogou comigo, ou que assistiu a minha live, Daniel, tô vendo coisa, Daniel, minha casa tá gelada. Daniel, não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa se impressiona. Sim. Então, tudo me leva a crer que todos os deuses, demônios e espíritos estão dentro de nós. Sendo assim, os deuses somos nós. Olha aí. Opa, militei agora. Olha aí, ó. É um corte. O que você acha, ouvinte? Dê a sua opinião. Você concorda com o Daniel? É polêmico, polêmico. Coloque aí nos comentários, com moderação, naturalmente. E é aquilo, muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Mas já acabou? Eu trouxe a gente abriu o Ouija aqui pra jogar. Olha aí, ó. A equipe não tá contratada pra isso. Vocês ficaram com medo, vão ficar com medo. A gente podia apagar as luzes e jogar aqui. Ah, é? Então a gente vai ter, ó. Em breve, fica aqui marcado. Chamar aqui eu, você, Ira e mais quem tiver do Mundo Freak. A gente vai fazer uma live maravilhosa de madrugada com a equipe. Halloween. No Halloween, ó, vocês estão vendo que tá todo mundo em silêncio, ninguém tá falando Ninguém nada, tá falando nada. Mas é isso, muito obrigado. Eu queria muito agradecer essa equipe e toda essa estrutura maravilhosa que foi proporcionada pela galera do Grupo R1, da R1 Space, que tá sempre aqui com a gente. Tá aí, onde vocês podem seguir eles ali no Instagram. Manda uma mensagem, quem sabe você pode gravar num lugar como esse maravilhoso. E aquilo, novamente, muito obrigado por você que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás.